Fatores humanos, vamos falar sobre o medo. Tem uma coisa que meu pai me falou quando eu era bem garotinho. Meu pai ele teve na Segunda Guerra Mundial, né? Então, obviamente que ele viveu situações bastante difíceis, né? Situações de medo. E eu, com ele, aprendi algumas coisas. E uma delas aconteceu quando eu era bem garotinho, que ele viu uma pessoa se acovardar numa determinada situação. A pessoa não manteve a posição, não teve força suficiente para assumir, né, o que deveria ter assumido. E eu, olhando aquilo, eu era muito pequeno, eu falei até para o meu pai, falei, pai, por que ele fez isso? Sabe quando a pessoa recua de uma forma tão gritante, né, que... Aí o meu pai falou assim para mim, olha meu filho, isso é a morte. Eu falei, como a morte? Ele falou assim, o covarde, ele morre 100 vezes antes de morrer. Eu fiquei pensando naquilo e é verdade, né? O medo, ele é um elemento muito ruim na nossa vida. Nós vivemos com medo de tudo. Tudo que está à nossa volta tem uma pitada de medo, né? Tem uma pitada de ficar sempre na tentativa de se preservar de algum sofrimento que às vezes nem existe, porque a maioria dos sofrimentos nossos são emocionais. Nós simplesmente fugimos da situação, não nos comprometemos, não nos posicionamos, não somos sinceros com ninguém, nem com a gente mesmo, né? Que eu acho que isso é muito ruim, né? Isso aí é sério. E um pequeno evento, tendo como base o medo, ele se torna uma coisa muito ruim, muito terrível, né? É mais ou menos assim, se acontecer qualquer coisa que não foi boa, aquilo fica ampliado tantas vezes por conta dos nossos conteúdos emocionais, que não dá para acreditar como é que a gente divaga com mais facilidade, com tanta facilidade nas coisas negativas do que nas coisas positivas. Isso acontece a todo instante. Isso é uma boa ideia, uma boa medida para a gente se auto-observar, né? E até crescer um pouquinho. O medo, ele é assim, é uma coisa de... Internamente você não está organizado e basta uma palavrinha de alguém que a desorganização ela se expande, se aumenta, é uma contaminação total. É muito assim. É só você verificar o medo do escuro, né? Se você estiver no escuro, mas tiver alguém, você estiver conversando, aquela pessoa que está do seu lado é um ego auxiliar, é um referencial e você fica no escuro. Agora fica sozinho no escuro, você com você mesmo. Quer dizer, a gente nunca fica sozinho de verdade, né? Fica você e a tua imaginação, que na maioria das vezes produz um monte de coisas negativas, né? Vai para a tua cama, apaga a luz, não tem ninguém em casa, você deita e você já estava receoso porque você viu filmes de agressão, destruição, terror e por aí afora, né? Nós somos muito bons para buscar, inclusive, elementos de agressividade nas coisas que a gente vê, assiste, lê, né? Como se aquilo fosse resolver as nossas questões de autodefesa emocional. E aí, quando você está no quarto, deitado sozinho, com a companhia da imaginação, a imaginação propicia para você um caminho interminável de associações negativas, porque é o que a gente tem dentro da gente. A gente não faz associações positivas, né? A maioria das vezes são associações negativas. E a coisa aumenta e pode chegar ao nível da desorganização total e ao pânico. Então é muito bom a gente pensar sobre isso, porque a nossa vida ela não é vivida por conta dos nossos medos. Isso não se tem muita dúvida, né? A nossa parte emocional propicia para a gente sempre ameaças e mais ameaças. O medo, ele é o pai e a mãe de todas as patologias que nós temos. E que eu tenho citado aqui no Fatores Humanos, que eu acho importante, que nos atrapalham a vida. Nós não conseguimos ficar no aqui e agora. Nós estamos sempre
né, no lugar onde o medo está. Nunca onde a gente deveria estar consciente, né, com a atenção focada, porque nós não conseguimos fazer isso. Como é que você vai estar presente numa conversa com outra pessoa, se no momento que você está conversando, ao mesmo tempo o teu diálogo interno, a tua conversa com você te atrapalha? É um mecanismo defensivo, não tem aquela coisa bacana de a gente sentar com a pessoa e falar, vamos conversar? A pessoa fala, você fala e fica uma troca limpa que a gente quer ouvir. Normalmente a gente só quer ouvir da pessoa as coisas que confirmam o que a gente pensa, o que a gente é. Então, se alguém começar a falar de morte, de assassinato, de violência, né, de situações, sabe, em que você vai aprender a se defender dos medos que você tem, você vai ouvir com atenção. Vai ouvir, vai multiplicar aquilo por tudo que você é e o resultado não é de verdade positivo e feliz, né? Então, o medo é um caminho que não é o melhor caminho para nós. Se a gente quiser crescer, evoluir, ser feliz, a gente deveria fazer o mesmo que a gente faz com o nosso medo. Nosso medo a gente expande negativo, mas a gente poderia ter a semente da expansão positiva para fazer aquele caminho bacana, né? Um caminho que você vai a algum lugar, né? O caminho do medo não nos leva a lugar nenhum, não nos leva nem a nós mesmos, né? Mas o do positivismo é uma reorganização da gente, é uma moeda de luz que a gente acrescenta a cada dia, que faz com que a gente seja muito melhor na nossa relação com a gente e com o outro. Eu penso que esse é um caminho, né, que é bom de a gente seguir, né? Então, nós estamos falando sobre o medo e vou continuar falando sobre o medo e vou abordar as várias situações de medo, né? Hoje estou falando de forma geral, mas é algo para se pensar bastante, né? O nosso site é o www.centrodeestudos.org. O nosso blog é o foradocorpo.com, onde você pode colocar as suas perguntas sobre tudo que eu estou falando. E também nós temos o Facebook, Amigos do SEC, onde você pode entrar e será muito acolhido e recebido. As pessoas que têm me procurado através do Facebook, eu imediatamente aceito como amigos. Eu só não consigo conversar com todo mundo, porque o tempo não dá para fazer isso, mas a gente vai fazendo esse caminho juntos, né? E nós nos encontramos no próximos Fatores Humanos.